Os ícones mais admirados de Hollywood guardam segredos tão sombrios que fariam até o mais cético ficar arrepiado. Não estamos falando de simples fofocas de bastidores ou escândalos amorosos passageiros. Estamos falando de uma parada sinistra de estrelas cujo brilho escondia abusos incansáveis, traições cruéis, manipulações emocionais e, em alguns casos, atos que beiram o criminoso. E se eu te dissesse que o palhaço mais querido do cinema era, na verdade, um megalomaníaco que perseguia adolescentes? Ou que a rainha da comédia televisiva espalhava terror entre seus colegas nos bastidores? Charlie Chaplin, o gênio sombrio por trás do sorriso do vagabundo. O que acontece quando o ícone mais carismático do cinema mudo esconde uma vida pessoal cheia de controvérsias? Charlie Chaplin, o eterno vagabundo com bengala e chapéu coco, conquistou o mundo com seu humor e ternura. No entanto, por trás dessa fachada, escondia-se uma personalidade complexa e, em muitos aspectos, perturbadora. Desde cedo, Chaplin demonstrou um interesse particular por mulheres significativamente mais jovens do que ele. Sua primeira esposa, Mildred Harris, tinha apenas 16 anos quando se casaram em 1918. Ele tinha 29. Posteriormente, em 1924, casou-se com Lita Grey, que tinha apenas 16 anos, enquanto ele tinha 37 ou 35. Ambos os casamentos foram marcados por tensões e escândalos, incluindo acusações de infidelidade e abuso emocional. Chaplin parecia obcecado com a juventude e a fertilidade feminina. Sua relação mais duradoura foi com Ona O'Neill, filha do dramaturgo Eugênio O'Neill. Eles se casaram em 1943, quando ela tinha 18 anos e ele 54. Juntos tiveram 8 filhos, e embora o casamento tenha sido mais estável do que os anteriores, a diferença de idade e o controle que ele exercia sobre ela foram alvo de críticas. No âmbito familiar, Chaplin foi um pai distante. Seus filhos relataram em diversas ocasiões a falta de afeto e a disciplina rígida imposta pelo pai. Geraldine Chaplin, uma de suas filhas, mencionou em entrevistas que seu pai era um homem severo e pouco dado a demonstrações de carinho. A imagem pública de Chaplin começou a se deteriorar na década de 1940, quando foi acusado de manter relações impróprias com menores e de simpatizar com ideologias comunistas. Essas controvérsias culminaram em 1952, quando o governo dos Estados Unidos negou a sua reentrada no país após uma viagem à Europa, obrigando-o a se estabelecer na Suíça. Apesar desses escândalos, Chaplin continuou trabalhando e recebeu reconhecimentos por sua contribuição ao cinema. No entanto, seu legado ficou marcado pela dualidade entre o artista brilhante e o homem com uma vida pessoal questionável. Charlie Chaplin teve um total de 11 filhos com 3 mulheres diferentes. Seu primeiro filho com Mildred Harris faleceu 3 dias após o nascimento, mas depois ele teve mais 10 filhos, alguns dos quais seguiram seus passos no mundo do entretenimento. John Wayne, o cowboy que não perdoava traições. O que acontece quando o ícone do faroeste americano, símbolo de virilidade e patriotismo, revela um lado menos conhecido, marcado por inimizades e lealdades inquebrantáveis? John Wayne, conhecido como Duke, não deixou apenas uma marca inesquecível no cinema, mas também nas relações pessoais dentro de Hollywood. Durante as filmagens de Mogambo, em 1953, o diretor John Ford e o ator Clark Gable tiveram vários confrontos. Ford, conhecido por seu temperamento forte e estilo autoritário, entrou em choque com Gable, que não tolerava seus métodos. Esses conflitos deixaram marcas em Ford e Wayne, sendo seu amigo próximo e colaborador frequente. Não esqueceu disso. Anos depois, Wayne expressou abertamente seu desprezo por Gable. Segundo sua filha, Aissa Wayne, em seu livro John Wayne, Meu Pai, o ator se referia a Gable como bonito, mas bobo e um idiota, afirmando que atuar era a única coisa para a qual ele servia. Essas declarações refletem a profunda lealdade de Wayne para com Ford e seu desprezo por aqueles que, em sua opinião, não demonstravam respeito por seus aliados. Wayne também era conhecido por seu desprezo em relação a atores mais intelectuais ou com inclinações políticas diferentes das suas. Sua visão de mundo era clara e firme, e ele não tolerava o que considerava desvios desses princípios. Essa rigidez o levou a ter conflitos com vários colegas, consolidando sua imagem de homem de princípios inabaláveis, mas também de caráter difícil.
John Wayne nunca contracenou com Clark Gable, apesar de serem contemporâneos e figuras de destaque em Hollywood. Essa ausência se deve em parte às tensões pessoais e profissionais entre os dois, especialmente após os conflitos entre Gable e John Ford durante as filmagens de Mogambo. Joan Crawford, a mãe por trás do mito. O que acontece quando a imagem de uma estrela de cinema se desfaz para revelar uma realidade muito mais sombria? Joan Crawford, ícone do cinema clássico e vencedora do Oscar, foi retratada por sua filha adotiva, Christina Crawford, como uma mãe abusiva e controladora no livro Mamãezinha Querida. Publicado em 1978, Mamãezinha Querida expõe episódios de abuso físico e emocional que Christina afirma ter sofrido durante a infância, desde castigos severos até humilhações públicas. O livro traça um retrato perturbador de uma mulher obcecada por controle e perfeição. Um dos episódios mais impactantes descritos é o incidente dos cabides de arame, em que Crawford teria agredido a filha por usar esse tipo de cabide em vez dos acolchoados que ela preferia. Esse evento se tornou uma das cenas mais lembradas da adaptação cinematográfica do livro, estrelada por Faye Dunaway em 1981. Apesar das acusações, vários amigos e colegas de Crawford defenderam sua memória, negando os abusos descritos por Christina. No entanto, o impacto do livro e do filme foi tão grande que a imagem pública de Joan Crawford mudou para sempre, sendo lembrada tanto pelo seu talento quanto pelas controvérsias familiares. Em seu testamento, Joan Crawford excluiu Christina e seu irmão Christopher, indicando que a omissão era intencional. Essa decisão alimentou ainda mais as especulações sobre a veracidade das acusações de abuso e a complexa relação entre mãe e filhos. Bette Davis. A perfeição como arma de dois gumes. O que acontece quando a busca incansável pela excelência se transforma em uma batalha constante contra um sistema que limita a criatividade? Bette Davis, reconhecida por seu talento e determinação, enfrentou inúmeros desafios em sua carreira, especialmente em sua relação com a Warner Bros. Em 1936, Davis iniciou uma batalha judicial contra a Warner Bros., argumentando que seu contrato a obrigava a aceitar papéis medíocres que prejudicavam sua carreira. Embora tenha perdido o caso, essa atitude marcou um precedente na luta pela autonomia artística em Hollywood. Davis era conhecida por seu perfeccionismo e por sua disposição em desafiar as normas estabelecidas. Seu enfoque meticuloso e seu compromisso com a qualidade a levaram a ser uma das atrizes mais respeitadas de sua época. No entanto, essa postura também gerou tensões com colegas e produtores, consolidando sua reputação de ser difícil no set. Bette Davis foi a primeira atriz a receber 10 indicações ao Oscar, vencendo em 2 ocasiões por suas atuações em Dangerous e Jezebel. Jerry Lewis. O contraste entre a comédia e a tragédia familiar. O que acontece quando a imagem pública de um comediante icônico contrasta com uma vida privada marcada por conflitos e tragédias? Jerry Lewis, conhecido por seu humor e carisma, enfrentou críticas por sua relação com os filhos, especialmente com seu filho Joseph. Joseph Lewis, um dos 6 filhos de Jerry com sua primeira esposa, Patty Palmer, teve uma relação tumultuada com o pai. Joseph acusou Jerry de abuso físico e emocional, descrevendo sua infância como um verdadeiro inferno. Em 2009, Joseph faleceu aos 45 anos devido a uma overdose de morfina. Após sua morte, Jerry Lewis foi criticado por não comparecer ao funeral, não arcar com as despesas e por excluir Joseph e seus outros filhos do testamento, deixando seu patrimônio para a segunda esposa e para a filha adotiva. Apesar de sua imagem pública como pai amoroso em seus filmes, Jerry Lewis excluiu todos os filhos de seu primeiro casamento do testamento, uma decisão que gerou controvérsias e críticas ao comediante. James Dean, o rebelde sem causa e seu tormento interior. O que acontece quando a imagem de um ícone juvenil esconde uma personalidade complexa e conflituosa? James Dean, símbolo da juventude rebelde dos anos 50, ficou conhecido por seu talento como ator e por seu comportamento errático nos palcos e sets de filmagem. Durante sua carreira breve, mas intensa, Dean participou de várias produções da Broadway, onde sua atitude desafiadora e falta de profissionalismo geraram tensões com colegas e diretores. Seu estilo pouco convencional e sua resistência em seguir instruções o transformaram em uma figura difícil de lidar no meio teatral.
Apesar desses desafios, Dean conseguiu se destacar no cinema protagonizando filmes como Juventude Transviada e Vidas Amargas. Seu estilo de atuação, influenciado pelo método de interpretação do Actor Studio, trouxe uma intensidade emocional que ressoou com o público da época. No entanto, sua vida pessoal foi marcada pela instabilidade emocional e pela busca constante de identidade. Dean enfrentava problemas de autoestima e relacionamentos interpessoais complicados, o que se refletia em seu comportamento imprevisível tanto dentro quanto fora do palco. James Dean foi o primeiro ator a receber uma indicação póstuma ao Oscar por sua atuação em Vidas Amargas. Posteriormente, recebeu uma segunda indicação póstuma por seu papel em Assim Caminha a Humanidade, tornando-se o único ator na história a alcançar essa distinção. Lucille Ball, a rainha da comédia e seu lado oculto. O que acontece quando a figura mais querida da televisão também é temida nos bastidores? Lucille Ball, esse ícone eterno que arrancou sorrisos de milhões de rostos graças a I Love Lucy. Ela não era apenas a adorável ruiva que se metia em encrencas impossíveis com uma inocência encantadora. Mas por trás dessa fachada encantadora e da maquiagem perfeitamente aplicada, escondia-se uma mente afiada, um caráter de ferro e um nível de exigência que desafiava até mesmo os profissionais mais experientes de Hollywood. Para entender essa dualidade, é preciso olhar além dos aplausos e dos índices de audiência. Desde os primeiros dias de I Love Lucy, Ball deixou claro que não estava disposta a deixar nada ao acaso. Cada fala, cada gag físico, cada pausa cômica, tinha que estar exatamente no lugar certo. Não era por acaso. Ela tinha um relógio interno para o ritmo da comédia. Sabia com precisão cirúrgica quando uma cena deveria explodir em risadas e quando algo estava fora de tom. Por isso, ela não tolerava erros. Nenhum só. No entanto, essa obsessão pelos detalhes tinha seu preço. Embora seu compromisso com a perfeição tenha elevado os padrões da televisão americana, também gerou um clima tenso nos bastidores. Técnicos, roteiristas e coprotagonistas viviam entre a admiração e o medo, porque Lucille podia fazer milhões rirem, mas também podia congelar o ambiente com um único olhar se algo não saísse como ela havia imaginado. Na verdade, há relatos de colaboradores que confessaram sentir mais pressão trabalhando com ela do que em qualquer outra produção televisiva. Por outro lado, é preciso dizer, seu estilo de liderança era completamente à frente de seu tempo. Em uma indústria liderada por homens que esperavam das mulheres docilidade e simpatia decorativa, Lucille Ball foi um furacão de autoridade. Ela conduzia reuniões de produção, tomava decisões editoriais e corrigia roteiros sem hesitar. E, se fosse necessário levantar a voz ou demitir alguém para manter a qualidade do programa, ela fazia isso sem hesitar. Isso, como era de se esperar, lhe rendeu inimigos, mas também respeito. Além disso, foi pioneira em uma façanha sem precedentes em fundar sua própria produtora. A Desilu Productions não era qualquer selo. Foi a casa criadora de sucessos como Star Trek Missão e Impossível. Sim, a comediante mais famosa do país estava por trás de duas das franquias mais icônicas do entretenimento. Ela não só atuava, escrevia e dirigia. Também era uma mulher de negócios implacável. E isso, nos anos 50, era algo quase revolucionário. No entanto, como costuma acontecer com pessoas de personalidade tão dominante, Ball também foi vítima dos próprios excessos. Muitos funcionários da Desilu relatam que seu estilo de gestão podia ser autoritário a ponto de se tornar insuportável. Ela tomava decisões unilaterais, rejeitava sugestões que não se alinhavam com sua visão e nem sempre lidava bem com críticas. Em outras palavras, ela não queria apenas estar certa, queria ter o controle absoluto. Até mesmo Desi Arnaz, seu marido e parceiro em I Love Lucy, confessou em entrevistas que trabalhar com viver com ela era uma mistura constante de inspiração e exaustão. Steve McQueen, o ícone da ação em seu lado sombrio. O que acontece quando o homem que personifica a imagem do rebelde do herói nas terras esconde uma personalidade marcada pela violência e pelo controle em sua vida privada? Steve McQueen, conhecido como o Rei do Cool, foi uma das maiores estrelas de Hollywood nas décadas de 1960 e 1970.
No entanto, por trás de seu carisma e talento, havia um homem com sérios problemas de comportamento, especialmente em seus relacionamentos pessoais. MC Queen teve uma infância difícil, marcada pelo abandono e pela violência, o que influenciou seu caráter e sua forma de se relacionar com os outros. Seu primeiro casamento com Neely Adams foi repleto de infidelidades e episódios de ciúmes extremos. Adams relatou que MC Queen a submetia a longos interrogatórios e que, em uma ocasião, a ameaçou com uma arma de fogo, exigindo que ela confessasse uma suposta infidelidade. Esse comportamento controlador e abusivo se repetiu em seus relacionamentos posteriores. Seu segundo casamento, com a atriz Ali McBraw, também foi marcado pela violência e pelo controle. MC Queen proibiu McBraw de aceitar papéis em filmes que incluíssem cenas românticas, o que prejudicou negativamente sua carreira. Além disso, ele a submetia a constantes interrogatórios e a isolava de seus amigos e colegas. O relacionamento terminou em divórcio em 1978. O consumo de drogas e álcool agravou ainda mais o comportamento de MC Queen, que, embora publicamente condenasse o uso de drogas, em particular era viciado em cocaína e outras substâncias. Seu vício o levou a comportamentos erráticos e violentos tanto em sua vida pessoal quanto profissional. Durante as filmagens de vários filmes, ele teve confrontos com diretores e colegas de elenco devido ao seu comportamento imprevisível. Apesar do sucesso nas telas, MC Queen nunca conseguiu superar seus demônios internos. Sua necessidade de controle e sua incapacidade de lidar com as próprias emoções o levaram a destruir muitos de seus relacionamentos pessoais e profissionais. Seu legado como ator é inegável, mas também é inegável o dano que causou às pessoas ao seu redor. Steve MC Queen era apaixonado por motocicletas e corridas de carros. Ele participou de várias competições de motociclismo e automobilismo e realizou muitas de suas próprias cenas de risco em filmes como Bullitt e Le Mans. Seu amor pela velocidade e pela adrenalina era uma parte fundamental de sua personalidade, tanto dentro quanto fora das telas. Kirk Douglas, o herói das telas e as sombras do seu passado. O que acontece quando a imagem de um ator venerado por sua coragem e carisma é questionada por acusações de abuso sexual? Kirk Douglas, uma das maiores estrelas da era de ouro de Hollywood, foi acusado póstumamente de ter estuprado a atriz Natalie Wood quando ela tinha 16 anos. Essas acusações vieram à tona no livro de memórias Little Sister, escrito por Lana Wood, irmã de Natalie. Segundo o relato de Lana, o incidente aconteceu no verão de 1955, quando sua mãe organizou um encontro entre Natalie Douglas no Hotel Chateau Marmont, na esperança de que ele pudesse ajudar a impulsionar a carreira da filha. Depois do encontro, Natalie voltou para o carro visivelmente abalada e, anos depois, confidenciou à irmã que havia sido estuprada por Douglas. Essas acusações têm sido alvo de debate e controvérsia, especialmente porque Douglas nunca foi formalmente acusado nem enfrentou consequências legais por esses fatos. No entanto, o testemunho de Lana e outros relatos lançaram uma sombra sobre o legado do ator. Douglas, conhecido por seu papel em filmes como Spartacus e o ídolo do público, também foi uma figura influente na luta contra a lista negra de Hollywood, o que adiciona complexidade à sua imagem pública. A história de Natalie Wood também está envolta em mistério e tragédia. Em 1981, ela morreu afogada em circunstâncias suspeitas durante uma viagem de iate com seu marido Robert Wagner e o ator Christopher Walken. A causa da sua morte foi inicialmente classificada como um acidente, mas em 2012 foi alterada para afogamento e outros fatores indeterminados, e Wagner foi considerado uma pessoa de interesse na investigação. O caso de Natalie Wood e as acusações contra Kirk Douglas fizeram parte de um debate mais amplo sobre o abuso de poder na indústria do entretenimento e a importância de ouvir e acreditar nas vítimas. Embora Douglas tenha falecido em 2020 aos 103 anos, as discussões sobre sua conduta e a necessidade de prestar contas por ações passadas continuam sendo relevantes. Kirk Douglas foi um dos primeiros atores a romper a lista negra de Hollywood ao contratar o roteirista Dalton Trumbo, que havia sido banido por suas supostas simpatias comunistas, para escrever o roteiro de Spartacus em 1960. Douglas insistiu que Trumbo recebesse o crédito na tela,
o que ajudou a pôr fim à prática da lista negra na indústria cinematográfica. Mickey Rooney, o rosto da inocência e sua dupla moral. O que acontece quando o ator que personificou a inocência juvenil nas telonas é acusado de comportamentos que contradizem completamente essa imagem? Mickey Rooney, uma das estrelas mais proeminentes de Hollywood durante as décadas de 1930 e 1940, era conhecido por seu carisma e talento. No entanto, nos bastidores, sua conduta foi alvo de controvérsias e críticas. Rooney foi acusado de se aproveitar de sua posição na indústria para explorar sexualmente jovens atrizes, utilizando o infame casting couch como meio de obter favores sexuais em troca de promessas de papéis que muitas vezes nem existiam. Essas acusações, detalhadas no livro True Confessions of a Shameless Gossip, de Craig Bennett, traçam um retrato perturbador de um homem que abusou de seu poder em diversas ocasiões. Uma das acusações mais chocantes é a de um suposto relacionamento sexual com uma jovem Elizabeth Taylor, quando ela tinha 14 anos e ele, 24. Segundo o livro, a então esposa de Rooney os flagrou juntos, o que dá mais credibilidade às afirmações. Além dessas acusações, Rooney também era conhecido por seu comportamento abrasivo e desagradável nos sets de filmagem. De acordo com relatos, ele era propenso a explosões de raiva e tratava colegas e subordinados com desdém. Esse comportamento contrastava fortemente com a imagem pública que ele projetava em seus filmes. Apesar de sua imagem pública como o bom menino de Hollywood, Mickey Rooney foi acusado de usar o casting couch para explorar sexualmente jovens atrizes, oferecendo papéis inexistentes em troca de favores sexuais. Faye Dunaway, a diva implacável e seu legado de conflitos. O que acontece quando uma atriz talentosa e premiada também é conhecida por seu comportamento errático e conflituoso nos sets de filmagem? Faye Dunaway, reconhecida por suas atuações em filmes como Bonnie and Clyde e Chinatown, foi alvo de múltiplas controvérsias ao longo de sua carreira devido ao seu temperamento e à forma como tratava colegas e membros da equipe. Durante a produção da peça Tay at 5, em 2019, Dunaway foi demitida por criar um ambiente hostil e perigoso, incluindo acusações de ter dado tapas e jogado objetos em membros da equipe. Esse incidente não foi isolado. Ao longo dos anos, foram relatados vários casos de comportamento semelhante por parte da atriz. Em uma entrevista, Dunaway admitiu que seu comportamento problemático nos sets se devia em parte ao seu diagnóstico de transtorno bipolar, uma condição que, segundo ela, aprendeu a controlar com o tempo. Apesar de reconhecer seus erros, muitos da indústria foram críticos em relação à sua conduta, considerando-a inaceitável independentemente das circunstâncias. Faye Dunaway foi demitida da produção de Tay at 5 em 2019 por criar um ambiente hostil e perigoso, incluindo acusações de ter dado tapas e atirado objetos em membros da equipe. Elizabeth Taylor, o escândalo amoroso que abalou Hollywood. O que acontece quando uma das maiores estrelas de Hollywood se envolve em um triângulo amoroso que desafia as normas sociais e abala a indústria do entretenimento? Elizabeth Taylor, conhecida por sua beleza e talento, protagonizou um dos escândalos mais notórios da década de 1950 ao se envolver com o cantor Ed Fisher, marido de sua amiga próxima, Debbie Reynolds. Após a trágica morte do marido de Taylor, Mike Todd, em um acidente de avião, Fisher ofereceu consolo à atriz, o que acabou levando a um relacionamento amoroso. Esse romance causou um grande alvoroço, já que Fisher era casado com Reynolds na época e a relação entre Taylor e Fisher foi vista como uma traição tanto pessoal quanto pública. A situação se intensificou quando Fisher deixou Reynolds e se casou com Taylor, o que provocou uma reação negativa do público e da mídia. Apesar do escândalo, Taylor e Reynolds eventualmente reconciliaram sua amizade anos depois, demonstrando a capacidade de perdão e a complexidade das relações humanas. Elizabeth Taylor e Debbie Reynolds, apesar do escândalo amoroso que as separou, eventualmente reconciliaram sua amizade e protagonizaram juntas o filme para a televisão de Old Bruce em 2001, coescrito pela filha de Reynolds, Carrie Fisher. Frank Sinatra, o ícone sob a lupa do FBI. O que acontece quando uma das figuras mais emblemáticas da música e do cinema é alvo de uma vigilância constante por parte das autoridades federais? Frank Sinatra,
Com sua voz inconfundível e uma presença que derretia palcos e corações igualmente, não só conquistou o público com seu talento, mas também chamou a atenção do próprio Bureau Federal de Investigações. E não foi por aplaudir alto demais em um show, mas por algo muito mais escandaloso. Desde os anos 40, o FBI começou a seguir cada um de seus passos. O motivo? Vínculos suspeitos, encontros privados com pessoas de moral duvidosa, ligações telefônicas interceptadas e rumores que o relacionavam tanto com a máfia quanto com simpatias comunistas em plena Guerra Fria. Para o governo, Sinatra não era apenas o cara que cantava My Way. Ele era um possível canal de influência que podia afetar, para o bem ou para o mal, o delicado equilíbrio ideológico de uma nação paranoica. E, o mais surpreendente, o dossiê de Sinatra nos arquivos do FBI tem 1.275 páginas. Sim, isso mesmo que você ouviu. Não era um simples documento com algumas anotações à margem. Era um compêndio detalhado de atividades suspeitas, entrevistas com informantes, transcrições telefônicas e análises de seus vínculos mais íntimos. O tipo de arquivo que se esperaria de um agente infiltrado, não de uma estrela do Hatpack. Mas vamos por partes. O que exatamente era que tanto preocupava o FBI? Para começar, suas conexões com figuras do crime organizado como San Giancana e Lucky Luciano não eram segredo para ninguém. Sinatra jantava com eles, tomava drinks em cassinos e, às vezes, era visto entrando e saindo de reuniões que não apareciam em sua agenda de shows. Embora ele sempre tenha negado qualquer envolvimento direto em atividades ilegais, a constante proximidade com essas figuras já era suficiente para alimentar teorias e acender o alerta dos federais. Além disso, suas amizades e simpatias políticas também não passaram despercebidas. Durante uma época em que ser comunista em Hollywood equivalia a assinar sua sentença de morte profissional, Sinatra foi acusado de supostamente defender colegas que estavam sendo investigados pelo Comitê de Atividades Anti-Americanas. Isso, é claro, só colocou mais lenha na fogueira. O cantor mais popular da época estaria aliado a ideias subversivas? Ou seria apenas um defensor apaixonado da liberdade de expressão? Por outro lado, a vida amorosa de Sinatra, longe de acalmar os ânimos, parecia agitá-los ainda mais. Amores passageiros, casamentos turbulentos e escândalos midiáticos faziam parte do coquetel explosivo que definia sua figura pública. Ele se casou com a atriz Ava Gardner em 1951, em um relacionamento tão apaixonado quanto destrutivo. Sua história com Marilyn Monroe também foi alvo de fofocas, assim como seus vínculos com Maureen Bacall, Mia Farrow e até rumores de interesse por Jack Kennedy após a morte de JFK. Greta Garbo, o enigma por trás do mito. O que se esconde por trás da imagem de uma estrela que, apesar da fama, optou pelo isolamento e pelo mistério? Greta Garbo, conhecida por seu talento e beleza, também foi uma figura enigmática que evitava o escrutínio público e mantinha sua vida privada longe dos holofotes. No entanto, sua relação com Marion Davis revela uma faceta menos conhecida de sua personalidade. Durante as filmagens dos estúdios da MGM, Garbo e Davis compartilharam o mesmo cenário, e enquanto o set de Garbo era fechado com nonas para garantir sua privacidade, o de Davis era aberto e festivo, com um clima de camaradagem e alegria. Em certa ocasião, Garbo passou pelo set de Davis e, ao ver a comemoração, comentou com desdém: "O que é toda essa confusão?" Essa atitude feriu profundamente Davis, que era conhecida por sua gentileza e generosidade. Esse incidente reflete a frieza e o desprezo que Garbo podia demonstrar em relação aos colegas, contrastando com a imagem pública de uma mulher reservada, porém amável. Embora Garbo tenha sido uma atriz talentosa e uma figura icônica do cinema, seu comportamento distante, por vezes, cruel deixou uma impressão negativa nas pessoas ao seu redor. Greta Garbo foi uma das primeiras atrizes a ter controle total sobre sua carreira, incluindo a escolha de seus papéis e a negociação de seus contratos, o que lhe permitiu manter uma imagem pública cuidadosamente construída e evitar o escrutínio da mídia. Orson Welles, o gênio autodestrutivo. O que acontece quando um talento excepcional é ofuscado pelo ego e pela autodestruição?
Orson Welles, aclamado por sua obra-prima Cidadão Kane, também era conhecido por seu desprezo por colegas e produtores, assim como por seu sarcasmo e egocentrismo artístico. Welles tinha a reputação de ser difícil de trabalhar, com uma atitude condescendente em relação a outros diretores e uma tendência a menosprezar o trabalho de seus contemporâneos. Em entrevistas, ele expressou opiniões negativas sobre figuras como Alfred Hitchcock e Woody Allen, classificando suas obras como medíocres e sem profundidade. Além disso, Welles era conhecido por seu comportamento errático e sua falta de compromisso com os projetos dos quais participava. Frequentemente, ele abandonava produções antes de serem finalizadas ou se recusava a seguir as orientações dos produtores, o que resultava em conflitos e atrasos. Seu perfeccionismo e a necessidade de ter controle total sobre seu trabalho o levaram a sabotar suas próprias oportunidades e afastar aqueles que tentavam colaborar com ele. Apesar de seu talento inegável, Welles teve dificuldades para manter uma carreira estável em Hollywood. Sua recusa em comprometer sua visão artística e sua atitude desafiadora em relação à indústria cinematográfica o transformaram em uma figura controversa e, em muitos casos, marginalizada. Orson Welles foi o diretor mais jovem a ganhar a Palma de Ouro no Festival de Cannes por seu filme Otelo em 1952, demonstrando seu talento e reconhecimento internacional apesar de seus conflitos com a indústria cinematográfica.